O principal objetivo dessa palestra é mostrar para vocês qual o estágio atual da inteligência artificial e da automação dentro da química. Isso quer dizer, como que ela está impactando atualmente a química. Aqui a gente pode ver um breve sumário do caminho que a gente vai percorrer durante essa apresentação. Eu vou focar um tempo pequeno na parte de síntese assistida por máquina, que é aqueles procedimentos onde as máquinas auxiliam o químico a realizar as atividades dentro do laboratório, principalmente as atividades de síntese. Depois eu vou falar um... Oi? Pera aí. Deixa eu ver se eu faço de novo aqui. Oh, meu Deus, de novo. Pera aí. E agora? Agora ela foi? Mudou aqui a janela. Agora tá todo mundo vendo? Ah, perfeito. Deixa eu pegar aqui o laser. Beleza. Então, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouco sobre a síntese assistida por máquinas, onde o procedimento de síntese é realizado por máquinas pré-programadas pelo químico, né, pela pessoa que está realizando a atividade. Depois eu vou falar um pouco sobre a linguagem química. Na frente eu vou explicar para vocês o que isso significa. Como a cultura maker está influenciando essas mudanças que estão acontecendo na química. E depois eu vou falar sobre a síntese autônoma e, no final, o laboratório realmente autodirecionável, quer dizer, autocontrolado. Antes de começar esse seminário, eu gostaria de falar para vocês a diferença entre automático e autônomo. Se a gente imaginar, por exemplo, um câmbio de um carro, conforme você vai acelerando, ele vai mudando as marchas. Conforme você vai freando, ele vai diminuindo as marchas. Então, é um sistema que ele responde de forma pré-programada. Ele não tem capacidade de agir quando você tem, como se diz, efeitos que não eram esperados. O sistema autônomo é como se fosse aqueles carros autônomos que a gente vê na internet, vê na televisão. Isso quer dizer, ele é programado de forma a agir de forma autônoma. Isso quer dizer, quando ocorrem efeitos que não são esperados, ele age imitando o que um ser humano faria. Então, ele é capaz de tomar decisões não apenas baseado em pré-programação, ele pode ser treinado para agir de forma independente. É isso que basicamente diferencia um sistema autônomo de um sistema automático. Agora, a automação, ela já existe na indústria há muito tempo, isso desde o século XIX. Isso quer dizer, as máquinas imitando atividades do ser humano para produzir, para causar transformações na matéria de forma automática. Isso quer dizer, aumentando a velocidade, diminuindo os custos. Agora, dentro da química, isso já existe desde a década de 60, década de 70, na química analítica, devido à grande necessidade de ter uma alta reprodutibilidade e devido também a uma grande quantidade de amostras para serem analisadas. No caso da fisicoquímica, a instrumentação ela entra mais como algo que garante qualidade na realização dos experimentos. Por exemplo, um controle de temperatura muito bem realizado, um sistema de medição que consegue medir um parâmetro por uma faixa de tempo muito grande ou então muito pequena, coisas que precisam ter um certo controle mais rápido ou então mais preciso. Agora, a química orgânica e a química inorgânica, elas ficaram para trás nessas mudanças, porque como elas são baseadas, em geral, na síntese de substâncias químicas e estudo suas propriedades, ou então no isolamento de substâncias, elas acabaram ficando, como se diz, para trás nessas descobertas no caso da automação. Então, aqui a gente pode ver um laboratório de química de 1922, que é onde a Marie Curie trabalhou. Se a gente for observar com atenção, a gente vê aqui dessecadores, a gente vê bancadas, a gente vê aqui no canto um balão tritubulado.
são dispositivos que até hoje são vistos em laboratórios modernos, por exemplo, esse laboratório Jeffrey Long, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Aqui a gente vê também bancadas, vê reagentes químicos, a gente vê capela, igual tinha no laboratório da Marie Curie de 1922, quer dizer, há 100 anos atrás. Logicamente que as coisas estão mudando, porém, depois lá na frente eu vou explicar para vocês que essa mudança ela ainda tem algumas coisas que estão dificultando com que elas aconteçam com a velocidade que deveriam acontecer. Então, dentro de síntese assistida por máquina, a gente pode dividir esses processos em dois grupos. As sínteses realizadas em fluxo e as sínteses realizadas através de reatores, ou então em bateladas. Aqui a gente consegue ver como que esse processo ocorre a partir de um procedimento em fluxo. A gente tem os reagentes entrando dentro de um sistema, onde ocorre a mistura, a formação de outras substâncias, que são os intermediários, e aí a gente vai sintetizando um composto depois do outro, os intermediários, até chegar em um produto final. Esse sistema aqui tem algumas vantagens que eu vou apresentar logo à frente. No caso dos sistemas de reação em batelada, a gente usa um sistema de síntese muito parecido com o que existe hoje no laboratório. Quer dizer, a gente usa balões de fundo redondo, sistema de filtração por placa, funis de separação, evaporadores. Então, ele é um sistema muito mais parecido com o que a gente está acostumado a trabalhar. No caso dos sistemas em fluxo, que é o que eu vou abordar um pouco mais de forma aprofundada agora, a gente tem boa parte dos sistemas baseados no que foi aprendido com a análise em fluxo. Então, a gente tem bombas de HPLC, bombas peristálticas. No caso, se utiliza bombas de HPLC por causa da pressão que é alcançada, porque com pressões mais elevadas é possível trabalhar com solventes sem os mesmos entrarem em ebulição dentro do sistema fechado. Se utiliza computadores para controlar o fluxo, temperatura, as válvulas e por aí vai. Como sistema de realimentação do que está sendo feito, se utilizam sensores, como sensores de temperatura, sensores de pressão, câmeras, análises espectroscópicas, são essas análises menos invasivas, espectrometria de massas e até ressonância magnética. Tendo como vantagem, a gente tem uma síntese contínua, isso quer dizer, a gente vai coletando os produtos na saída, um pequeno número de pessoas que são necessárias para ficar monitorando, porque como o sistema é todo fechado, a chance de acontecer um problema é muito pequena. E, logicamente, a segurança quando você está trabalhando com reagentes ou muito agressivos, ou então reagentes que têm risco de explosão, alguma coisa assim. Eles não têm contato nenhum com o operador. Como desvantagens, a gente tem um setup específico, quer dizer, para obter uma molécula X, é necessário ter um conjunto de um sistema montado específico para aquela molécula. Caso necessite se obter uma outra molécula ou colocar uma etapa a mais, fica muito mais complicado se fazer isso. É necessário se remontar o sistema. É necessário também a otimização dos processos, isso quer dizer, os processos não são facilmente adaptáveis, isso quer dizer, transformáveis do sistema manipulado que a gente conhece para o sistema em fluxo. Ele requer muito mais tempo para adaptação. E uma inerente dificuldade que existe quando você se trabalha com sólidos. Isso quer dizer, quando você tem um sistema fechado, você tem sólidos passando por ele, é algo bem difícil de ser feito. Eu coloquei esses asteriscos aqui para mostrar para vocês que no futuro, com a utilização de alguns sistemas robóticos, é possível se sobrepujar esse tipo de dificuldade. Aqui eu vou mostrar para vocês agora alguns itens básicos que existem nesses sistemas em fluxo. Nesse caso aqui tem dois sistemas de separação, onde a gente consegue diminuir o volume dos líquidos. Aqui a gente tem o líquido entrando, os gases entrando junto, certo? Tem um sistema de aquecimento. Então a gente consegue arrastar para a fase gasosa os líquidos que tem junto com isso daqui. Então no final você vai obter um líquido mais puro, certo? Ou com volume menor. E aqui você vai obter o gás que você injetou aqui em geral, o nitrogênio, ele acaba arrastando os líquidos que estão, uma parte apreciável dos líquidos que entraram aqui. Então você consegue reduzir
a quantidade de líquido aqui, por evaporação. Tem esse secador a spray, que é um spray dryer, onde você entra com a solução aqui, ela é nebulizada e depois o gás é removido aqui. E aqui fica o líquido com uma concentração maior. Aqui a gente pode observar dois sistemas de separação líquido-líquido. Um deles é utilizando membrana, certo? E o outro é utilizando visão computacional. Isso quer dizer, esse caso aqui de baixo, que a gente observa como é que fala? Que a gente observa aqui, é nada mais do que um separador desses funil de separação, onde você põe uma bolinha aqui, existe uma câmera que monitora a posição dessa bolinha. Então, você consegue ver quando ocorre a separação entre a fase orgânica e a fase aquosa. Em geral, se utiliza um computador acoplado a uma webcam e uma biblioteca escrita em Python, que é utilizada para visão computacional, que é essa daqui, OpenCV. Com isso, você consegue fazer a separação sem, como se diz, sem necessitar de muitas adaptações. É só colocar um tubo de vidro e você monitora usando essa câmera. Ok? No caso da separação sólido-líquido, a situação fica um pouco mais complicada, que você tem que usar um aparato muito mais, como se diz, muito menos adaptado a um sistema em fluxo, que é basicamente um filtro onde a pasta, ou então a suspensa é jogada aqui, o disco gira e acaba removendo o líquido do sólido. Então, o sólido fica preso aqui e o líquido continua indo para dentro do fluxo. É uma situação bem mais complicada de ser feita. Certo? E como realimentação, a gente tem vários sistemas. Eu coloco aqui como realimentação porque muitas vezes, para você saber se o composto está preparado para ir para a próxima etapa, o que ele precisa? Ele precisa ser verificado, certo? Então, por isso você tem que ter um sistema que realimenta o computador para decidir se pode abrir uma válvula ou não. E aí, nesse caso, não tem inteligência artificial envolvida, porque o sistema é programado. Quando uma banda de absorção adquirir, por exemplo, 70% de intensidade, a válvula é aberta e é injetado mais uma substância C, por exemplo, se você tem aqui o intermediário. Ok? Então, aqui a gente tem duas substâncias A que são misturadas, certo? Entram dentro desse reator catalítico, se monitora o intermediário. Esse computador controla essa bomba peristáltica que injeta essa substância e aí você tem um fluxo contínuo, onde aqui você tem o produto de A com B e depois se mistura com C, passa por esse reator, passa por esse outro reator, provavelmente o reator catalítico, e aqui você tem o produto da reação. No caso, esse produto aqui, ele não está ligado ao computador, porque ele só deve estar gravando os dados, certo? Ele não é um sistema realimentado, igual, por exemplo, esse daqui. Essa válvula é controlada por esse computador que monitora a partir da absorção no infravermelho gerada pela substância que passa por esse caminho aqui. Existe também um sistema de monitoramento por ressonância magnética, onde você tem aqui como se diz, uma célula de fluxo. Então, a substância passa por aqui, o espectro de ressonância magnética, no caso, pode ser carbono e hidrogênio, que são os mais comuns, é medido, e aí se decide se a reação pode seguir em frente ou não. Agora, falando mais sobre esses sistemas de realimentados, a gente tem, no caso, esse daqui que é muito interessante, onde você tem um display LCD de computador, e você tem aqui o vaso reacional, onde ocorre a reação. O diferencial aqui é que a câmera ela mede as imagens, certo? Que vem do sistema reacional, mas a fonte de luz é uma tela de computador. Pelo fato de ser uma tela de computador, você consegue mudar as cores aqui, você consegue ver o que está no meio reacional. Quer dizer, se é um composto verde, você muda a cor, você pode colocar o verde, você pode colocar o vermelho, pode colocar o azul, pode colocar o preto, ou então o branco, e você consegue ver com maior nitidez o que está aqui no meio. Isso aqui simula basicamente o olho humano. E aqui, nesse caso, existem vários sensores infravermelho que alimentam um sistema de controle, que em geral é um computador, que controla a frequência e a potência
desse gerador de micro-ondas, o que ajuda no acompanhamento da reação dessas duas substâncias quando são injetadas dentro dessa cavidade de micro-ondas. Isso aqui é simplesmente uma válvula de sentido único que controla a pressão. Aqui a gente tem um sistema de síntese automatizado em fluxo completo. Então a gente tem essas duas substâncias reagindo através do bombeamento dessas duas bombas de HPLC. Aqui a gente tem um reator, um sistema de controle em fluxo que controla, no caso esse daqui é um sensor de infravermelho, né, um espectrômetro que tem uma célula de fluxo, que controla a abertura dessa válvula, certo? Então, esse computador aqui controla a abertura dessa válvula, fazendo com que essa substância possa seguir em direção da segunda etapa, que é essa etapa aí aqui. Para isso, se injeta, no caso, éter e tolueno nessa proporção com essa velocidade. Aqui a gente tem um sistema de filtro, depois um separador líquido-líquido, como vocês podem ver. Ele controla essa válvula aqui, certo? Então essa bomba aqui, desculpa, isso aqui é uma bomba. Essa bomba aqui, ela recolhe o líquido, certo? Que está sendo utilizado aqui na separação líquido-líquido. Depois tem essa válvula que controla a passagem das substâncias desse lado para esse. E aqui você tem uma outra bomba peristáltica injetando acetonitrila. Aqui você tem um sistema de vaporização, onde se injeta nitrogênio. Aí depois ele continua para cá. Aqui de novo um separador líquido-líquido. Depois ele vem para cá, não vou explicar tudo, porque senão vai tomar muito tempo. Aqui um sistema de separação sólido-líquido. Aí aqui separação líquido-líquido. E aqui no final você tem o produto. Tudo isso daqui é um sistema fechado. Ok? Inclusive aqui esse sistema de separação também sólido-líquido, ele é totalmente fechado, para se manter a pressão do sistema e não ocorrer evaporação de solventes. Nessa área de síntese em fluxo, existem novas técnicas que estão sendo utilizadas também. No caso, eu posso colocar como exemplos importantes a utilização de fluidos supercríticos, certo? Então, você pode utilizar CO2 e oxigênio. Aqui você tem duas colunas com LEDs emissores de luz. Então, você consegue obter o produto da reação dessas duas substâncias. Aqui um sistema de fotocatálise, ok? Aqui um outro sistema interessante, que é um que trabalha com manipulação de gases, que você tem um tubo semipermeável. Então você consegue injetar gás aqui, o gás acaba penetrando dentro desse líquido e você pode ter a reação de gases com líquidos. Aqui um outro sistema interessante, que é o que é chamado de microfluídica. Você tem capilares bem finos, certo? Que pelo fato deles serem bem finos, você consegue trabalhar com faixas de pressão, interação melhor entre moléculas, aumentar a interação de luz com a substância que está passando aqui no meio. Você pode trabalhar com fluxos segmentados, quer dizer, colocar bolhas de ar entre as misturas de líquidos, quer dizer, fazer microreatores, que é uma área que está se despontando muito como importante. Aqui um sistema de um reator de combustão a jato, que pode ser utilizado para síntese de partículas, nanopartículas ou partículas em estado sólido. Esses sistemas podem ser utilizados para otimização de reações, certo? Isso quer dizer, você põe os reagentes aqui, no caso esse daqui utiliza fluido supercrítico. Então você monitora o produto que está sendo formado, você controla essa bomba, controla a pressão e você vai variando o fluxo dos reagentes, a temperatura e o tempo que eles ficam aqui. Então você consegue otimizar várias reações químicas. Aqui tem um outro exemplo também de sistema onde foram realizadas 17 otimizações de reações. Aqui tem um exemplo que é o diazometano reagindo com todos esses compostos aqui. Então, essa válvula e essa válvula são controlados pelo computador, além dessas bombas. Então, você consegue fazer a reação desse composto com esse,
acondicionar nesse frasco, depois desse com esse, acondicionar nesse, e otimizar todas as reações de forma contínua. Tem um exemplo aqui interessante que eu encontrei, que fala sobre a síntese do ibuprofeno, que ela pode ser realizada em 3 minutos. Isso quer dizer, a partir do momento que você começa a adicionar as substâncias aqui, em 3 minutos você começa a recolher aqui o ibuprofeno. Você consegue ter um rendimento de 8 gramas por hora usando esse sistema aqui. Logicamente que ele é todo adaptado para a síntese desse composto aqui. Se ele pudesse ser utilizado para a síntese de outros, tudo bem, mas em geral é necessário se fazer algumas adaptações para você ter um sistema pronto para a realização de outros experimentos. Agora, no caso da síntese em reatores, em geral, a gente pode utilizar vidrarias de uso comum, bombas de HPLC ou de seringa, eu grifei aqui seringa, que são as mais utilizadas, ou bombas peristálticas. O sistema de controle é feito por computador da mesma forma que o sistema em fluxo. O feedback também é muito parecido, certo? A gente coleta uma amostra de uma das etapas, faz a análise e depois retorna com ela. As vantagens que a gente tem em relação ao sistema em fluxo é a adaptação mais fácil dos procedimentos da literatura, o pequeno número de pessoas que ficam monitorando o sistema e o menor custo. Por quê? Porque a gente pega na literatura ou então na indústria um procedimento de síntese, certo? E é muito mais fácil adaptar para o sistema em batelada do que para o sistema em fluxo. Qual que são as desvantagens? É necessário lavar todo o sistema, certo? Porque como ele é feito de vários constituintes, é necessário fazer vários processos de limpeza, que demanda muito mais tempo, trabalho e resíduos. Para se operar usando esse sistema em reatores, se utiliza um número muito grande de equipamentos, que vocês vão ver em seguida. E ele requer um operador treinado. Isso quer dizer, não é ele chegar lá, colocar dois frascos de reagente e 2 mangueirinhas, sentar no computador e mandar as bombas funcionarem, certo? Porque ele é composto de vários equipamentos. A gente tem aqui um sistema, certo? Que é composto basicamente por um reator, por um sistema de filtração, por um sistema de separação líquido-líquido e o evaporador. Aqui tem um diagrama. Nesse caso, a gente já tem que começar a prestar atenção nesses itens que a gente está colocando aqui. Porque quando a gente sai das vidrarias de uso comum e vai para o computador e vai para um modo gráfico, a gente tem que começar a criar símbolos para esses tipos de dispositivos. Aqui a gente tem um manifold, que é um sistema que é responsável por fazer a interligação entre todos esses dispositivos. Aqui a gente consegue ver esses desenhos aqui, ó, que representam cada uma dos recipientes que pode ser utilizado para fazer essa síntese aqui, que no caso é a síntese do cloridrato de fenilhidramina. Cada módulo desse daqui, ele pode ser utilizado para fazer uma coisa. Então, esses verdes são módulos de reatores, esses daqui azuis são separadores líquido-líquido, esses que tem essa marca tracejada embaixo são de filtração e esses daqui que tem esse símbolozinho são de evaporação. Aqui tem um vídeo que mostra para vocês como que esses processos acontecem. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Opa. Estou conseguindo colocar esse vídeo? Espera aí. Aqui. Que ele vai poder colocar. Talvez vocês não vão ouvir o som, mas eu vou colocar só uma parte dele, que ele é meio grande. Aí aqui a gente consegue ver a montagem. Aqui é um evaporador rotativo, uma bomba de vácuo controle de pressão. Aqui bombas de seringa. Aqui válvulas, certo? E aqui o sistema de agitação com filtração. Aqui o reator, aqui o sistema de filtração, que é o de separação líquido-líquido, que é basicamente o funil de separação. Aqui as válvulas trabalhando em alta velocidade. Nesse caso, a gente não se preocupa muito com a velocidade delas, porque como o sistema ele é totalmente automatizado, ele fica trabalhando 16 horas, 20 horas, 25 horas, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, ele já está 6 horas, no caso são 6 minutos, 7
segundos e esses aqui são milissegundos. Aí aqui eles estão fazendo a separação bifásica, aqui no meio vocês conseguem ver o separador líquido-líquido. Aí ele agita, usando esse agitador mecânico. Depois da agitação para, ele começa a sugar o líquido que está embaixo. Usando essas bombas de seringa que estão aqui em cima. Aí joga no rota-vapor, evapora. Vou acelerar um pouquinho aqui. Evapora, depois tem que jogar um solvente para remover o sólido daí. Para vocês verem como trabalhar com sólidos é uma coisa meio complicada. Então aqui ele joga um solvente e depois, usando essas bombas, bombeia o líquido concentrado para um outro frasco. Depois vocês vão ver a importância que tem esse manifold que tem aqui no meio. Aí aqui o líquido é jogado, certo? E vai ocorrer o resfriamento, precipitação e depois a filtração. Aqui. Então o produto já está aqui em cima. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que a cultura maker está inserida dentro dessa parte de síntese assistida por máquina. O objetivo da cultura maker é difundir conhecimento, dar acesso a materiais, a dispositivos, a tecnologia para as pessoas que não têm, que vivem em lugares isolados ou que não têm acesso a isso por motivos diversos, como falta de recursos, ou então distância, ou então custo econômico de frete, essas coisas. Então, tem um grupo de pesquisa que desenvolveu o que a gente chama de Chemiscad, que é uma versão do OpenSCAD. O OpenSCAD é um programa tipo AutoCAD para fazer desenhos em 3D. Então, com ele é possível se desenhar reatores, certo? E depois imprimir numa impressora 3D e fazer uma reação química. Então, tem vários tipos de reatores que você pode imprimir. Podem ter reatores com tampa fechada, com tampa aberta, com saída em cima. Quando você vai transferir substâncias de um reator para outro, você pode ter uma transferência sinfonada ou direta. Você pode ter reatores de fluxo, no caso, 3 entradas, uma saída, ou uma entrada, 3 saídas, tanto faz. A parte de baixo também. Então, você bola qual tipo de reator que você quer e qual que está ligado em qual, e leva uma impressora 3D. Aí, de novo, a gente tem esses símbolozinhos aqui. Cada símbolo desse está associado com uma atividade que vai ser realizada dentro desse bloco aqui. Então, a gente tem como exemplo a síntese do baclofen, certo? Que é um fármaco utilizado para sonolência. E aqui a gente consegue ver como que essa substância é sintetizada usando essa metodologia. Então, a gente tem aqui os reagentes, aqui os parâmetros, certo? Os vasos que são utilizados, certo? E aqui como que ele ficaria, como que todos os vasos ficariam montados. E aqui uma foto real deles. Vamos ver se aqui eu consigo colocar. Certo? Esse daqui são os vasos. Aqui ele vai mostrar como que a reação acontece. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um pouquinho longo também. Aí aqui tem o produto. Aqui é a impressora 3D, certo? Imprimindo os vasos. Aí você para a impressão na metade, encaixa essas porcelanas, que são utilizadas para filtração, quem trabalha com síntese sabe bem. E aí depois se termina a impressão. Então aqui você tem os frascos. Você faz uma rosca, encaixa as tampinhas e, nesse caso aqui, a injeção é feita manual das substâncias, certo? Você faz a injeção, aqui do lado mostra cada uma das etapas. Eu vou acelerar aqui. Aí aqui é feita a evaporação do metanol e do etanol. Adição de clorometano. Aí aqui em cima dá para ver as etapas. E aí no final, você tem o produto dentro desse último frasco, que é o frasco que é aberto.
Tudo isso aqui é impresso de uma vez já com o sistema de transferência de um frasco para outro. Agora eu vou falar um pouco sobre digitalização da química. O que quer dizer isso? O que adianta a gente ter um sistema que é dotado de inteligência artificial, que é dotado de um processo de síntese automatizado, mas que você tem que sentar lá e mostrar para ele o que você quer e como que você quer. Então, nesse caso, é necessário se digitalizar, quer dizer, transformar o conhecimento químico que a gente tem em dados que o computador, que os programas consigam ler. Então, nesse caso, são duas coisas que têm que ser feitas. Um software que consiga ler um arquivo em PDF, que tem, por exemplo, um artigo científico, que tem um procedimento de síntese, transforme isso em operações unitárias, certo? Reconheça as substâncias químicas e consiga levar esse procedimento que uma máquina, da forma que uma máquina consiga fazer, certo? O que tem relação apreciável com a internet das coisas. Quer dizer, no futuro a gente vai ter, como se diz, facilities, quer dizer, empresas que oferecem o serviço de síntese. Então você diz para ele quais substâncias que você quer, envia para eles os precursores e você, de uma forma remota, põe um computador, uma máquina para fazer a síntese, certo? Então você tem que transformar isso em algo digital. Para isso você tem que converter as etapas de síntese em procedimentos que os computadores consigam interpretar. Existem basicamente dois grupos no mundo que estão tentando impor a sua ideia, difundir a sua ideia do que seria a digitalização da química. Então, no caso, a gente teria o quê? Num desses grupos, que é o que desenvolveu esse Chemputer, a ideia dele é converter a química no modo como que um computador funciona. Então, a gente tem aqui uma CPU química, certo? Aqui a gente tem o hardware, que é basicamente a memória física, que ele trata como sendo as bombas, as válvulas, e aqui a gente tem os produtos de entrada e saída, que no caso são os reagentes e os produtos da reação. E aqui a gente tem a unidade lógica, que no caso ele chama de memória digital, e o módulo de entrada e saída digital também, que são os comandos que são realizados, certo? E aqui as instruções. Com os comandos e as instruções, essa CPU consegue transformar em controle dos sistemas físicos e dos reagentes. A ideia básica dele é essa. Então, a gente tem como operações unitárias a reação, não, desculpa, como as operações de hardware. A reação, a operação, a isolação, a purificação, isso aqui são coisas associadas com a química. E aqui as operações unitárias e aqui como que as máquinas vão ler. Então a gente vê, por exemplo, as operações das bombas são move, que é para mover um reagente de um lado para o outro, separar, quando você pega dois reagentes e separa eles utilizando uma bomba, quer dizer, você pipeta, por exemplo, 30 ml e deixa 30 ml dentro do frasco. Aqui, etapa, como se diz, funções de agitação. Deixa eu pegar aqui o meu apontador, fica mais fácil. Aqui, de agitação, de aquecimento, certo? Resfriamento, operações de vácuo, inicia o vácuo, desliga o vácuo, seta o vácuo para um parâmetro X e por aí vai. Agora, tem uma coisa que a gente tem que entender, que é o chamado de abstração. Aqui a gente tem o que o químico entende, o que a gente atualmente utiliza como ferramenta, e aqui é o que é executado. Isso quer dizer, as máquinas leem isso e a gente lê isso daqui. Então a gente converte os procedimentos em operações unitárias que depois o computador entende dessa forma aqui. No caso do hardware, é a mesma coisa. A gente tem aqui o hardware, que é o pipeta, bureta, proveta, certo? O nosso setup experimental, aqui são os módulos, certo? Um módulo para evaporação de líquidos, um módulo para separação líquido-líquido, um módulo são os reatores, os módulos, né? E aqui a abstração, que é o modo que o computador vê isso, certo? Então a gente tem basicamente 10 módulos, que é o manifold, o reator, esse manifold programável, em alguns casos não se utiliza programável, sistema de separação, filtração e por aí vai.
Então, se a gente tem, por exemplo, uma reação desse tipo aqui, ó, ela é composta por várias etapas. Aqui a gente coloca o que cada etapa tem que ser feito, certo? Que depois o programa converte nisso daqui. Isso daqui nada mais é que um mapa do manifold. Aqui a gente tem várias válvulas, aqui a gente tem os módulos ligados a essas válvulas, e as válvulas é que são responsáveis por acoplar esse módulo, por exemplo, nesse daqui. Então, a substância química sai daqui, passa por aqui e vem para cá. Depois sai daqui, vem para cá e entra nesse outro módulo. Existe um software escrito usando linguagem de máquina que traça a melhor rota utilizando esse manifold. Por exemplo, se você vai fazer uma reação aqui e você precisa colocar a substância química aqui, você pode passar por aqui, certo? Depois vir até aqui, descer, passar para cá e não sujar esse pedaço aqui da linha, certo? Porque pode ter uma outra substância passando por ele ou naquele momento ou então no momento anterior, e você não precisa lavar ela, já que você pode utilizar novamente essa linha aqui com a mesma substância. Então, você pode melhorar, otimizar a utilização do manifold usando linguagem de máquina. Aqui a gente tem o desenho, certo? De como que esse sistema é montado, é muito parecido com o outro, que ele ele faz parte do mesmo grupo de pesquisa, ok? Então, aqui, nesse desenho, nesse esquema aqui, a gente pode ver como que um software que interpreta arquivos em PDF, no caso, artigos em PDF, trabalha. Ele lê o procedimento, certo? Como é que fala? Interpreta as operações unitárias, certo? No caso, esse daqui é um procedimento normal, do jeito que está descrito no artigo científico. A pessoa lê o artigo, interpreta as operações, depois faz o plano de procedimentos, verifica se está tudo certo, identifica os equipamentos necessários, prepara os reagentes e realiza a síntese. No caso do computador, do sistema automatizado, ele tem que extrair como se diz, as ações, quer dizer, os procedimentos, tem que adaptar eles, certo? Gerar um gráfico, compilar, quer dizer, transformar esse gráfico em algo que o computador consiga fazer e depois executar a síntese. Então, é necessário converter o modo de trabalho realizado pelos químicos por um modo de trabalho que os computadores consigam utilizar. Agora, falando um pouco sobre inteligência artificial, ela começou a ser utilizada na química na década de 60, que era um projeto que tentava utilizar o conhecimento que tinha na análise de espectros de massa para interpretar espectros de massa de substâncias desconhecidas. Só que as coisas andaram muito lentamente. No final da década de 60, eles começaram a usar computadores para se desenvolver metodologias de síntese orgânica, certo? Aqui eu tenho uma foto do procedimento que foi utilizado e do computador que foi utilizado para se desenhar as estruturas químicas. No caso, a química orgânica, existe uma ampla faixa de substâncias químicas, então isso era mais necessário naquela época por conta da velocidade que as coisas andavam, que era muito lenta, certo? Então, para isso, se desenvolveu vários programas para se fazer esse tipo de acoplamento do conhecimento existente para sistemas automatizados. Um deles é o ChemOS, que é um software que eles chamaram de Orchestration Software to Democratize Autonomous Discovery. Então, esse software aqui, eles chamam que é um software orquestrador, porque ele controla tudo, ele controla a parte mecânica, ele tem inteligência artificial, ele analisa resultados, ele tem acesso a uma database, como se diz, já conhecida de reações químicas, e ele também interage com o pesquisador, quer dizer, o pesquisador pode dizer para ele o que é mais importante, o que é menos importante, baseado na database, na base de dados. Aqui a gente tem um exemplo desse ChemOS operando da seguinte forma. Você dava 5 soluções contendo 3 corantes. Você pedia uma solução de cor específica. Então, você mostrava para ele a cor da substância e pedia para ele fazer... você pedia para ele preparar uma solução daquela substância. E ele preparava.
certo? Só que para isso ele não foi feito nenhum tipo de treinamento com ele. Isso quer dizer, ele realizou a atividade sem nenhum tipo de treinamento. Aqui a gente consegue ver o que acontece quando você quando você deixa ele fazer o experimento usando esses 3 algoritmos aqui que são muito utilizados em inteligência artificial. Esse Phoenix, SMAC e o Spearmint. Então a gente vê aqui, ó, de cor azul, que ele precisou de aproximadamente 10 a 12 experimentos para conseguir chegar na cor que era a cor desejada, certo? Então ele aprendeu sobre a lei de Lambert-Beer, porque quando você mistura uma substância na outra, você tem uma cor nova. No caso, essas 2 ou 3 substâncias têm cores diferentes. Então, cada vez que você vai misturando, você vai aprendendo sobre uma cor diferente. E você faz isso 15, 20, 30 vezes e depois você não precisa mais fazer, porque ele já aprendeu e ele usa o conhecimento aprendido para fazer vários outros procedimentos, certo? Mais recentemente, como que as coisas estão? A gente tem um filme que foi gravado em 1956, chamado Planeta Proibido. Nesse filme, mostra um robô que você coloca para ele, por exemplo, a maçã, ele reconhece do que é feita a maçã, depois você coloca a matéria-prima lá dentro do robô e ele fabrica uma maçã nova. Agora, como que as coisas estão em 2020? Esse vídeo aqui mostra o laboratório de um professor lá da Inglaterra que utilizou um robô para fazer reação química. Aqui vocês conseguem ver o robô operando. Deixa eu pegar aqui meu apontador, colocar visível, pronto. Vocês estão vendo que ele usa equipamentos de uso comum no laboratório. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. São todos materiais de uso comum do laboratório. Isso que é interessante. Ele simplesmente adaptou um robô para trabalhar como um químico trabalha. Da mesma forma, olha, ele liga aparelho, desliga aparelho. Nesse caso, esse robô ele operou por 8 dias sem parar, realizou 688 experimentos, varreu 10 variáveis usando o algoritmo de Bayesian. E com isso ele conseguiu otimizar um catalisador, que era muito utilizado na indústria. Então ele transformou o catalisador que tinha gerava evolução de hidrogênio, que era a fabricação de hidrogênio, que tinha um rendimento baixo, gerando um catalisador com um rendimento muito mais alto. Isso em 8 dias. Agora eu vou falar um pouco sobre esses laboratórios autogerenciáveis. A gente tem várias escalas que vão de sistemas onde o hardware é muito automatizado e pouco automatizado, onde o software é muito automatizado, quer dizer, muito autônomo, e software com baixa autonomia. O procedimento realizado por humanos de forma manual tem nível 0, certo? De evolução, no caso, essa escala de laboratórios autogerenciáveis. A escala 5 é quando você tem todo o hardware automatizado e você tem o sistema totalmente controlado por um software que engloba inteligência artificial. Isso quer dizer, ele decide quais são os reagentes de partida, você diz para ele qual o produto que você quer, ele decide quais são os reagentes de partida, como que eles vão ser, a síntese vai ser realizada, qual o hardware utilizado, ele já implementa no hardware todos os procedimentos e realiza a síntese. Agora, aqui a gente consegue ver basicamente como que funciona um laboratório autogerenciável. Tem as fontes internas de informação, as fontes públicas, aqui é o orquestrador, que você diz para ele basicamente o que você vai fazer e ele controla tudo. Ele controla o hardware, ele lê os dados do experimento, baseado nos dados de experimentos anteriores, ele projeta novos experimentos, realiza os experimentos e colhe os dados novamente, certo? É um ciclo autônomo fechado.
Aqui tem um desenho que mostra um processo de cristalização. Todo mundo trabalha com síntese, ou pelo menos uma parte, muitas vezes quer obter monocristais. E esses cristais, eles são utilizados para diversos experimentos, sendo o mais importante são os experimentos de difração de raio-x para monocristal e determinação de estrutura. Quando os experimentos são realizados de forma randônica, se obtém esse incremento na obtenção de cristais. Quando os experimentos são realizados com humanos, ele aumenta um pouquinho mais. Quando você tem um algoritmo, isso quer dizer, não apenas uma máquina, você tem um algoritmo que usa inteligência artificial, design de experimentos, você consegue uma gama de cristais ou de estruturas cristalinas muito maior. Eles chamam isso daqui de espaço de cristalização. Isso quer dizer, você tem 2, 3, 4 substâncias, você vai organizando elas em concentrações, tipos de solventes, temperatura, vários parâmetros diferentes, profundidade do cristalizador, área, tipo de cristalizador. Você consegue obter vários cristais com estruturas diferentes. Você abrange um número de possibilidades de substâncias químicas muito maior. Aqui tem uma foto de um sistema completo de um laboratório autogerenciável. Nesse caso, foi um laboratório montado para estudo de, como se diz, de colas, certo? De polímeros adesivos. Então, aqui você tem o sistema, como se diz, reacional, aqui o sistema onde é feito os ensaios, certo, de adesividade, e você tem um braço robótico que vai indo de um lado para outro dentre as etapas. Aqui é também o sistema automatizado, só que aqui ele é todo em fluxo, certo? Nesse caso que ele não usa nenhum tipo de braço robótico. E aqui um sistema misto, onde você tem vários módulos em fluxo, certo? Um braço que tira reagentes daqui e leva para esse forno, certo? Então, nesse caso, não foi possível implementar o forno aqui, então você tem um sistema misto, que tem um braço robótico. Eu vou deixar uma reflexão aqui, que eu andei vendo nesses últimos artigos, que quando a gente usa um robô para realizar um procedimento que a gente realiza de forma habitual, a gente mantém a utilização do quê? A gente mantém a utilização de materiais de uso comum em laboratório, o que para o robô muitas vezes não é muito adaptável. Isso quer dizer, os robôs têm muita dificuldade em reconhecer, por exemplo, frascos incolores, esses frascos de vidro que a gente utiliza. Por outro lado, os frascos são essenciais para a gente, porque a gente tem que ver o que tem dentro. No caso do robô, não. Então, algumas coisas, elas servem para a gente, mas não são adaptáveis para os robôs. Então, a gente tem que mudar esse paradigma e tentar adaptar braços robóticos para fazer coisas que a gente faz, certo? Então, a gente poderia trabalhar com um sistema que, para a gente, é totalmente ineficaz, mas para os robôs são ótimos. Como conclusão, posso tirar que a química a automação química, ela é muito importante, certo? Ela está cada vez mais dentro do laboratório. Última vez que eu apresentei esse seminário, eu coloquei um pouco distante, mas já estou cortando porque eu estou vendo que vários laboratórios mundo afora eles estão já implementando esse tipo de coisa. Inclusive, eles estão focando no desenvolvimento de trabalho remoto. Isso quer dizer, eles estão criando laboratórios em alguns locais do mundo que apresentam grupos de equipamentos, todos automatizados. Então, você paga, por exemplo, para usar uma máquina de síntese por 6 horas, 10 horas, 12 horas, e você manda os reagentes para eles, e eles te dão acesso às máquinas, põe os reagentes lá para vocês fazem todo o trabalho de síntese, de otimização dos processos de síntese, usando essas facilities. Eu sei que tem na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos já. E esses laboratórios são um grupo, um consórcio de universidades que se concentra para montar um laboratório que atende um grupo de universidades muito grandes. A inteligência artificial já está presente, logo, logo eles vão ser utilizados na área de desenvolvimento de processos e produtos de forma mais profissional. E vocês que estão se formando agora, vocês têm que entender que vocês vão ter que aprender sobre inteligência artificial, como usar essas ferramentas, aprender um pouco de como o funcionamento dessas máquinas, porque no futuro elas vão estar aí, no futuro não tão distante.
Se vocês quiserem saber mais, eu oriento vocês a pesquisarem sobre esses, utilizando esses dois reviews. E já existem vários seminários, palestras, entrevistas no YouTube que exemplificam boa parte do que eu falei.